Shalom, meus irmãos, aqui Neemias Gomes e seu canal Verdade Revelada. Hoje iniciamos uma nova série, uma jornada para resgatar os valores, o original hebraico perdido nas traduções da Bíblia sobre o livro de Gênesis. Hoje vamos estudar o capítulo 1 sobre a verdadeira cosmologia hebraica. Qual a visão bíblica sobre a Terra? E é isso que nós vamos resgatar na nossa leitura da Bíblia israelita, que você baixa em qualquer Play Store, né? Qualquer aplicativo ou local que você pode baixar aplicativos. E eu gostaria de ler com vocês de uma maneira que você não leu nas Bíblias, nas versões que nós temos em português. Veja, tudo o que nos falaram na ciência, na religião, no nosso sistema educacional é uma mentira. Porque a Escritura mesmo vai nos falar a verdade, e a Bíblia hebraica, e a versão hebraica, melhor dizendo, é a melhor fonte para o entendimento da verdade. Então vamos juntos. Em um princípio, o Eterno criou os céus e a terra. É importante denotar que existe mais de um céu, e não é no princípio, mas em um princípio, porque existiram alguns princípios no passado. Isso é muito importante. Tanto é que isso abre um leque de revelações para entender que a criação da Terra não foi a única criação. Não foi a única vez que a Terra foi criada. Isso é uma coisa muito profunda que nós vamos discutir brevemente. Mas aqui diz: e a Terra estava sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face da profundeza, e o vento do Eterno movia a face das águas. Quando você lê na versão cristã, você vai compreender isso aqui de uma outra forma. Porque quando diz que a terra era sem forma e vazia, ou estava sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face da profundeza, ou algumas versões dizem o abismo, denota que havia um caos ali. Algo se estabeleceu que trouxe esse caos. O verso 3 diz: e disse o Eterno, surja a luz. E a luz surgiu. Então já havia escuridão, havia as águas, e é importante nós considerarmos isso porque a pseudociência ela vai te ensinar que a primeira coisa que surge é o núcleo da Terra, crosta terrestre, quando a Escritura está nos dizendo que a primeira coisa que haviam era águas. E haviam trevas. Não existia sol, não existia lua, nem tampouco estrelas. Tanto é que a ciência vai dizer que o sol é mais antigo do que a Terra, e outras besteiras, como as outras estrelas, que são planetas, vieram antes da Terra. Então aqui já cai a farsa. A Terra é a criação primária. E disse o Eterno, surja a luz surgiu. O Eterno viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e a escuridão. O sistema vai te dizer que a noite é parte do dia e que um dia tem 24 horas. Só que a Escritura diz que o Altíssimo faz uma separação entre a luz e a escuridão. Ou seja, queridos, um dia não se conta a partir do pôr do sol. O ano não começa à meia-noite, ou o dia não começa à meia-noite. O dia começa ao raiar da luz, quando o Altíssimo disse, haja luz, aí houve dia. Tanto é que isso está reiterado de forma bem clara aqui no verso 5. E o Eterno chamou a luz dia. Ou seja, quando ele disse haja luz, foi o primeiro dia. E a escuridão, noite. Então o dia tem 12 horas. Assim como a noite, que é a escuridão, tem 12 horas. E não mais que isso ou menos que isso. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse o Eterno, tenha uma vastidão no meio das águas e tenha separação entre águas e águas. Então isso nos mostra que não havia divisão entre águas superiores e águas inferiores. O Eterno teve que fazer uma divisão entre essas águas. E no meio dessa divisão de águas brotou algo que aqui nessa versão vai chamar de
vastidão, mas algumas versões vão chamar de firmamento. Da palavra hebraica raquia, que quer dizer algo sólido, algo fundido, algo batido. Fez Elohim a vastidão e separou as águas que estavam debaixo da vastidão das águas que estavam acima da vastidão. E assim foi feito. E diz, e o Eterno chamou a vastidão de Shamaim, ou céus. E veio a tarde e depois a manhã, o segundo dia. Então, queridos, o princípio dessa criação que a Bíblia está mencionando mostra que o firmamento é algo que separa águas superiores e águas inferiores. Salmo 142 atesta essa verdade, outros salmos. Louvai-o, as águas acima e as águas que estão embaixo do firmamento. Assim foi feito. O Eterno chamou a vastidão de Chamar e veio a tarde e depois a manhã, o segundo dia. E disse o Eterno, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça a parte seca, e assim foi. Como foi dito no início desse estudo, a parte seca não existia no princípio. O que havia era águas, escuridão. Então, a parte seca foi tirada das águas, como segunda carta de Pedro, capítulo 2, atesta. Foi tirada do meio das águas a terra e nas águas subsiste. É como se nós estivéssemos, de certa forma, boiando sobre uma superfície de águas. Como se esses continentes fossem, na verdade, placas que estão sobre as águas. A própria pseudociência já reconhece que existem vastidões de águas debaixo da terra. Só que eles insistem na mentira da crosta, do manto, do núcleo ardente e um monte de outras mentiras. Aqui diz o seguinte, no verso 11, e disse o Eterno, aliás, no verso 10, chamou o Eterno a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu o Eterno que era bom. Aqui parece denotar que a parte seca era uma coisa só, e que o ajuntamento das águas eram os mares, simples assim. Então, no modelo bíblico da terra, né, é como se fosse um continente apenas e o resto era águas. Algo foi modificado depois do dilúvio, dos acontecimentos posteriores, mas é assim que a Bíblia descreve a criação. E chamou a eterna parte seca terra, é o juntamento das águas, mares. E disse o Altíssimo, o Eterno, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua linhagem, que tem em si a sua semente sobre a terra. E assim foi feito. Então a espécie vegetal que o Eterno determinou sobre a terra é de acordo com a sua linhagem, não pode haver mistura. Ela tem uma característica própria em cada tipo, em cada espécie. Não pode haver transgênica, semente transgênica, árvores frutíferas ou coisas do tipo transgênicas. O Eterno determinou no início que seria cada uma a sua espécie. E geralmente são 22 espécies matrizes. O verso 11 diz o Eterno, verso 12, e diz que a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo sua linhagem, as árvores que davam fruto, o qual tinha em si sua semente segundo sua linhagem, e viu o Eterno que era bom. E veio tarde, depois amanhã, o terceiro dia. E disse o Eterno, tenha luminares na vastidão dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então, no quarto dia, começam as estações, começam os sinais no céu, começam os anos que o sol, a lua e as estrelas computam. Por isso que nós sabemos que o ano começa de verdade, as estações começam numa quarta-feira. Aqui diz assim, e sirvam de luminares para, na vastidão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi feito. E o Eterno fez 2 grandes luminares. O lumiar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite e as estrelas. É muito importante, queridos, considerar que o surgimento das estrelas, que eles chamam de planetas, veio após a criação da Terra. O Sol, a Lua e tudo que há, o exército das estrelas. Então, como dizer que nós somos um planetinha inferior a qualquer outro?
como dizem que Júpiter e Saturno são maiores, você vê as grandes mentiras que são desmascaradas com a Escritura. E o Eterno os pôs na vastidão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e escuridão. E viu o Eterno que era bom. Veio tarde, depois amanhã o quarto dia. E disse o Eterno: produzam as águas cardumes de seres viventes e voem as aves acima da terra, na vastidão dos céus. Criou o Eterno as grandes criaturas aquáticas e todos os seres viventes que se moviam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo suas linhagens, toda a ave alada, segundo sua linhagem, e viu o Eterno que era bom. 22 espécies de animais, e o Eterno determinou que cada espécie fosse única e separada. Por conseguinte, o Eterno os abençoou, dizendo: reproduzam-se, proliferem-se, enchem as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E veio tarde, depois amanhã, o quinto dia. E disse o Eterno: produza a terra seres viventes segundo sua linhagem, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo sua linhagem, e assim foi feito. E o Eterno fez os animais selvagens segundo sua linhagem, e os animais domésticos segundo sua linhagem, e todos os répteis da terra segundo sua linhagem. E viu o Eterno que era bom. A pseudociência vai dizer que nos evoluímos de um caldo de micro-organismos que depois viraram uma ameba, de um girino veio então um peixe que criou pernas, virou réptil, saiu andando e correndo pela terra, virou um quadrúpede e de repente ficou de pé. E bum! Estamos aqui. Você acredita nisso? Pois isso é uma blasfêmia, vai contra o relato bíblico do Gênesis 1. Aqui diz o Eterno: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Por conseguinte, o Eterno criou o homem à sua imagem. A imagem do Eterno, o homem e a mulher foram criados. Quando nós tratamos de imagem, queridos, nós estamos falando de caráter. Semelhança, sabemos que são feições, são traços, né, físicos, mas quando se fala de imagem, o caráter do Altíssimo, que foi criado, o homem semelhante a ele em santidade, em obediência. E tudo que existe hoje aqui, na verdade, é contrário ao princípio perfeito de tudo. E o Eterno os abençoou e lhes disse: reproduzam-se, proliferem-se, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse-lhes mais: eu vos tenho dado todas as ervas que produzem sementes, as quais se acham sobre toda a face da terra, bem como todas as árvores que há fruto que dê sementes servos-ão para mantimento. Então, a dieta original do Criador, daquilo que era perfeito no paraíso, ela se baseava apenas numa dieta vegetariana, a partir de vegetais. Estamos falando de sementes, nozes, frutas, ervas. Até as hortaliças, né, os legumes não tinham aqui ainda. Eles vêm depois como consequência das coisas que aconteceram, mas essa é a dieta original perfeita que o Criador fez para a humanidade. Aqui diz assim no verso 30: e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Então, os animais da terra, as aves do céu, e todo ser vivente que se arrastava sobre a terra, eram vegetarianos no princípio. E viu o Eterno tudo quanto fizeram, e era muito bom. Veio a tarde, e depois a manhã, o sexto dia. Eu vou parar por aqui, porque nós vamos falar do Gênesis 2, e um tema muito controverso, relacionado a uma criação pessoal e coisas relacionadas ao paraíso. Mas fica claro, queridos, que a imagem que pintaram para nós no sistema religioso, dentro das escolas, é uma farsa. Terra Globo, heliocentrismo, evolucionismo, as teorias que norteiam a pseudociência são uma farsa. A verdadeira criação do Criador é essa que você está vendo na gravura. Nós temos a terra, fechada como uma redoma, o firmamento, que separa as águas superiores e as águas inferiores do abismo. Nós temos a terra, que é a porção seca que flutua sobre as águas, e ela também está firmada em pilares, que a Bíblia narra. No centro da terra existe um lugar chamado Sheol, em hebraico, que é realmente o inferno,
o lugar onde a Escritura diz que as almas dos ímpios vão, e nós sabemos também que existem essas águas inferiores que são o abismo. Acima de nós, bem pertinho de nós, no terceiro céu está o Altíssimo, no céu dos céus, o Criador, de onde virá o nosso Messias. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Vamos estudar as Escrituras com seriedade. Vá ao hebraico. Não vá pelo que o sistema lhe disse, mas aquilo que o Criador te diz. Shalom, shalom.